Manaíra, aqui pela 103,3. E a gente vai falar agora sim sobre cirurgia bariátrica, né, Marcos Cunha? Isso, João Pessoa recebe esta semana os maiores especialistas em cirurgias bariátricas do Brasil e do mundo. Começa amanhã o 24º Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A Paraíba teve um aumento de mais de 500% em cirurgias bariátricas realizadas pelo SUS. E é um número significativo e é sobre isso que vamos conversar a partir de agora com o médico Dr. Valese, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E temos mais um convidado, né, Cláudia? Que é o Dr. Augusto Almeida, né? Dr. Augusto Almeida Filho, que vai também é um nome extremamente respeitado, reconhecido aqui, um dos pioneiros aqui na cirurgia bariátrica, e a gente vai ter realmente um panorama hoje bem completo desse tipo de procedimento que a gente já falou, aumentou na Paraíba, somente nos procedimentos feitos pelo SUS, 549%, né? Pois bem, então sejam bem-vindos e o nosso bom dia e bem-vindos ao Jornal Manaíra. Bom dia, prazer é nosso estar aqui. Bom dia, Augusto. Bom dia, como digo, o prazer é nosso estar sediando, recebendo aí esse congresso tão grande, tão bonito e com tanta informação, e João Pessoa receber mais de 2.000 pessoas inscritas. Doutor Augusto, antes da gente falar sobre a cirurgia bariátrica, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que representa esse evento, profissionais de onde estão vindo, quais são as discussões, o que é que está contemplado na programação do Congresso? O nosso Congresso, ele é uma riqueza de convidados muito grande. Então, ou seja, tem convidados internacionais, mais de 30 convidados internacionais, praticamente 2.000 inscritos. A cidade está lotada. E nós pretendemos fazer um grande evento para ficar na história da nossa sociedade, da nossa cidade. Doutor Antônio Carlos Valese é também uma autoridade em cirurgia bariátrica, saiu do Paraná para São Paulo e de lá descobriu, em determinado momento, uma endocrinologista estava conversando sobre os problemas relativos à obesidade e como é que surge a cirurgia bariátrica para resolver. Se naquele momento, acho que em 98, já era um problema sério, hoje é tão frequente que chega a ser quase que redundante falar sobre a obesidade da nossa sociedade, né, doutor? É um prazer estar num programa como este, porque nós precisamos conscientizar a população que a obesidade é uma doença e programas assim são fundamentais para esse objetivo. Você vê que desde 98, eu e o Augusto somos dos pioneiros dentro da cirurgia bariátrica aqui no país e nós enfrentamos esse aumento da obesidade. Hoje é uma pandemia, todos os países do mundo enfrentam problemas da saúde da sua população. São problemas sérios e problemas econômicos, inclusive, porque os gastos são extremamente altos com as doenças relacionadas à obesidade. E muitas vezes, a Paraíba está de parabéns porque é o 4º estado da nação que está conseguindo fazer com que as pessoas tenham acesso ao tratamento cirúrgico. Hoje, sabidamente, o tratamento cirúrgico é o melhor tratamento para aqueles obesos que têm uma obesidade grave. Por quê? Existem medicamentos hoje que são medicamentos bastante avançados, muito bons para diminuir o peso, mas eles não conseguem, diferente da cirurgia, manter ao longo do tempo esse peso baixo. Ou seja, quando para de tomar o remédio, engorda de novo. Você falou tudo. Então a cirurgia não, a cirurgia, vamos dizer, é uma dose única. E aliás, a gente tem que falar também na questão, o senhor falou há pouco sobre o quanto a obesidade impacta os orçamentos da gestão pública. E os medicamentos, principalmente das canetinhas, para o orçamento doméstico impactam muito, porque são muito caros, né? São caros. O Brasil hoje está gastando 2,3% do seu PIB com as doenças relacionadas à obesidade e até 2030 nós vamos gastar mais de 3%. Isso é uma quantidade de dinheiro extremamente elevada que poderia ser canalizada para a educação ou para os outros programas de saúde, porque a obesidade é evitável. E a pessoa tem que se conscientizar, porque o obeso, temos que deixar bem claro, ele não é obeso porque ele quer.
ou porque ele é relaxado. Só que ele é muito vítima de preconceito, porque muita gente As acha... pessoas pensam assim. As que é pessoas isso. pensam assim, na verdade, ele é obeso porque ele tem uma doença metabólica, ele tem uma alteração nos seus cromossomos que fazem com que ele poupe muita energia. Ele comeu, sim, mas ele poupa energia, diferente de um magro. E ele precisa se conscientizar disso, que ele tem uma doença e procurar ajuda, né? Para que, no início, dá para fazer o emagrecimento com métodos mais convencionais, clínicos e dietéticos. E depois tem a cirurgia aí para ajudar. Quais são os pré-requisitos para se candidatar a fazer uma cirurgia bariátrica? Doutor Augusto. Ainda vivemos a questão do índice de massa corporal. A gente tem que pensar hoje até outro nome para a cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica. Porque desde 2017 que o Conselho Federal de Medicina já permitiu que nós operássemos pacientes com índice de massa corporal superior a 30, ou seja, obesidade grau 1, entre 30 e 35, desde que ele tenha, por exemplo, uma diabetes que não está respondendo ao tratamento clínico. Agora, isso ainda falta que os convênios, as fontes pagadoras coloquem dentro do rol. Então, isso é uma luta que a nossa sociedade, com o Dr. Valese, faz. Então, a IMC de 30 a 31, nos casos de doenças como diabetes, hepatopatias graves, acima de 35 com pelo menos uma comorbidade associada e acima de 40 para todas as situações. E temos aquele subgrupo, que é o paciente com IMC de 50, que a gente chama super obesidade. Esse nome obesidade mórbida é muito feio e chato. Então é bom até tirar da... A gente vai cada vez, não é, Valézio? A gente vai chamar mais de cirurgia metabólica. Exato, exato. Como é que se dá o procedimento? Quanto tempo demora, por exemplo, a preparação para a cirurgia e também o pós-operatório? Isso é variável de serviço para serviço, depois o Augusto pode comentar em relação ao serviço aqui em João Pessoa, mas é importante deixar o paciente sabedor que ele precisa consultar um endocrinologista, precisa consultar uma nutricionista, um psicólogo antes da cirurgia, porque a cirurgia vai implicar em algumas mudanças alimentares e ele tem que estar preparado para isso. E depois é fundamental que ele continue o acompanhamento com o seu médico cirurgião, com o seu médico endocrinologista, com a nutricionista, psicólogo e também educadores físicos, porque o procedimento, o tratamento, não o procedimento, ele não termina com a cirurgia. A cirurgia é um grande passo, mas ele precisa ainda continuar o seu acompanhamento multiprofissional. E tem uma questão que antes de falar sobre esses períodos de preparação e de pós-operatório, eu queria abordar justamente essa questão do comprometimento do bariátrico com o seu futuro pós-cirurgia, porque aí acredito que tem uma questão de absorção de nutriente que não é mais a mesma e ele precisa ficar atento para se municiar do que é necessário para o seu organismo ter êxito, né, doutor Augusto? Na verdade, essa questão aí é muito bem elaborada, é muito estudada hoje. Antigamente a gente falava cirurgias desabsortivas que mexiam no intestino, cirurgias restritivas que mexiam no estômago. Por isso que a cirurgia metabólica ela teve mais vez o nome dela. Então não existe mais cirurgia desabsortiva, cirurgia restritiva. A gente vê o conjunto. Hoje se fala muito da questão dos hormônios intestinais e que, para que vocês saibam, o maior órgão endócrino nosso é o nosso intestino delgado. Então a questão aí de a gente consegue controlar muito bem aquela pessoa que entendeu no pré-operatório que ele tem que se preparar, que a cirurgia começa um processo, ela é uma mudança de chave. Então que ele entenda que periodicamente ele esteja sendo acompanhado pelo nutricionista, pelo psicólogo, pelo educador físico, que é quem vai ficar, e por nós, cirurgiões, endócrinos. Então é muito importante que tudo isso, que se controla muito bem essa questão hoje, principalmente nas técnicas que são padronizadas pelo Conselho Federal de Medicina e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então essa questão nutricional não é mais uma preocupação para os bariátricos? Olha, primeiro que nós temos que deixar claro que os problemas nutricionais eles são pontuais, eles não são
às vezes as pessoas tornam determinados acontecimentos ocasionais como uma coisa corriqueira, né? Então, problemas nutricionais nós temos, como toda cirurgia, uma cirurgia feita para o câncer de estômago, para o câncer de pâncreas, vai ter problema nutricional. Então, as cirurgias que mudam a anatomia do tubo digestivo são passíveis de algum problema nutricional, mas a cirurgia bariátrica e metabólica, ela não tem como certo que vai ter um problema nutricional. Pode acontecer. E é importante que nós conseguimos hoje detectar facilmente através do acompanhamento pós-operatório e também mínimas alterações são facilmente corrigíveis com hoje nós temos uma indústria farmacêutica muito boa no sentido de suplementos vitamínicos, proteicos e que dá facilmente para a pessoa fazer a um custo não exorbitante. Falando em técnicas, né, que foi apontado, quantas técnicas de cirurgia metabólica existem hoje e qual é o tempo de recuperação do paciente? Nós temos hoje, basicamente, o Augusto chama muito bem a atenção, que nós somos regidos pelo Conselho Federal de Medicina e nós temos 3 técnicas básicas que nós podemos oferecer para os pacientes obesos, que é uma que só diminui o estômago, uma que diminui o estômago e faz um pequeno desvio a primeira vamos chamar sleeve, ou que nós chamamos de gastrectomia vertical. A segunda, que eu estou dizendo agora, que muda um pouco, diminui o estômago e muda um pouco do intestino delgado, que é o bypass, o mais comumente conhecido como gastroplastia. E depois uma terceira, que mexe bastante no intestino, que é reservada para pacientes com muito pesado, paciente com muitas doenças metabólicas. Existem outras técnicas ainda em estudo dentro do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde, para que possam ser oferecidas. Existem alguns centros que fazem essas técnicas, mas apenas como pesquisa. Tá? Então, basicamente, nós temos 3 técnicas, mas o importante é que essas 3 técnicas oferecem um leque de tratamento muitíssimo bom e seguro, com eficácia para os pacientes que necessitam. Eu queria voltar à questão do tempo, né? Preparação dura normalmente quanto tempo? Pós-operatório dura quanto tempo? A preparação depende muito do paciente. Às vezes o psicólogo ou psiquiatra tem até um poder de veto, de não liberar naquele momento. O maior inimigo de uma cirurgia metabólica, de uma cirurgia bariátrica, é o imediatismo. E nós sabemos que hoje, infelizmente, existem alguns serviços e também médicos imediatistas que facilitam a vida do paciente, que isso não é bom, porque pode pular alguma das fases importantes que ele não vai entender depois e vai fazer com que ele não tenha uma boa recuperação e levar a vida dele de uma forma normal, que é o que a gente faz. É o que, quando nós operamos um paciente, a gente não vai colocar a doença dele, a gente vai tirar uma doença, que é chamada obesidade. Então, é fazer com que o paciente entenda e seja muito bem preparado e que o psicólogo, a nutricionista, o psiquiatra, o endócrino, passe para nós de cirurgiões com ele já muito bem estudado, muito bem organizado. E quanto ao pós-operatório, não tem fim. Não existe fim de pós-operatório. O paciente, uma ginecologia, uma mulher que é mais disciplinada do que o homem por normal, ela não vai todo mês, de 6 meses, ela não vai ao ginecologista. Então, quem fez uma cirurgia bariátrica, por que não ir? Vai ter que fazer acompanhamento. Acompanhamento? Mas talvez aí, Augusto, falar do que o ouvinte quer escutar, como que funciona o pós-operatório, assim, depois da cirurgia. Só que, infelizmente, o nosso tempo está esgotando, a gente vai falar sobre pós-operatório daqui a pouco na TV Manaíra. Sim, certo? Perfeito. A gente vai trazer mais detalhes, vai entrar mais em especificidades daqui a pouco no Além do Poder, porque o Dr. Antônio Carlos Valese é meu entrevistado daqui a pouco no canal 10 TV Manaíra. Muito bem, 11 horas e 56 minutos agora, Cláudia. O papo rolaria aqui Isso, por mais uma hora muito tranquilamente, assunto. mas a gente já tem que se despedir por causa do horário eleitoral que já Isso. está batendo a porta. Foi bom para você, Marcos Cunha? Foi ótimo. Amanhã a gente volta 10h30 da manhã. Muito obrigada pela companhia de todos. E daqui a pouco, após o horário eleitoral, menu musical com Rosângela Cardoso. Até amanhã.